Oi, gente, tudo bom? Vamos para a leitura do nosso terceiro capítulo? Eu tenho que confessar para vocês que eu tô amando fazer essa leitura compartilhada, porque só assim, né, eu tô revisitando esse livrinho que tanto me ajuda aí na prática e que eu tanto indico para os papais do criar. E agora eu tô relendo ele todinho com vocês e tem sido maravilhoso. Bom, uma coisa que eu não falei desde o início, tá? Aqui no livro, ele já na capa, ele traz 12 estratégias revolucionárias para nutrir a mente e ajudar aí no desenvolvimento do seu filho. Então, no capítulo 2, a gente falou de duas estratégias, né? Não sei se vocês estão lembradas. Quem não tiver lembrada, sobe aqui, procura os vídeos anteriores que tá tudo lá salvo. Hoje, no terceiro capítulo, a gente vai entrar com um conceito diferente, né? Ao invés de a gente estar falando agora de hemisfério direito e esquerdo, a gente vai falar sobre o andar de cima e o andar de baixo do cérebro das nossas crianças. Eu mandei até uma fotinho para vocês, porque o autor ele faz uma associação muito legal, né, do funcionamento do cérebro dos nossos pequenos e do nosso também, né, associando isso a uma casa. Então, deixa eu seguir aqui a leitura para eu não me antecipar. Então, no terceiro capítulo, a gente vai falar sobre construindo uma escadaria da mente. Vamos integrar agora o andar de cima e o andar de baixo do cérebro das nossas crianças. Bom, um dos maiores desafios, sem sombra de dúvidas, na educação dos nossos filhos, e que eu sempre pergunto lá no grupo do Telegram, no Instagram do Criar, é o que é que tem sido mais desafiador aí no dia a dia com as crianças. E muitos pais relatam para mim que o que tem sido muito desafiador é acalmar, né, sentimentos fortes, às vezes uma birra, às vezes um mau comportamento, às vezes um medo excessivo, e na hora conseguir tomar uma boa decisão. Então, isso realmente tem sido, assim, muito desafiador para os pais, né? Às vezes, depois que a gente conversa sobre a situação, a gente até consegue, né, clarear um pouquinho, fazer, mas eu poderia ter feito diferente. Mas na hora ali, a gente é tomado também por uma emoção que também é difícil a gente decidir, né, e tomar uma decisão mais acertada, né? Então, o que é que o autor traz aqui pra gente? Bom, muitos pais também dizem o seguinte: eu não posso estar o tempo inteiro com meu filho, né, todos os instantes, ensinando eles a fazer a coisa certa, a se controlar quando eu não estiver por perto, a ser mais lógico, a tomar uma decisão mais empática, mais assertiva. Não tem como, ainda mais nos dias de hoje, gente, né, que a gente tem uma vida aí tão tumultuada. Apesar de que no momento que a gente está vivendo, é uma oportunidade maravilhosa da gente começar a exercitar tudo isso, já que a gente está mais tempo em casa, a gente está mais tempo com as crianças, né? Mas no dia a dia, de uma forma geral, a gente não tem esse tempo e nem esse contato diário, o tempo todo com as crianças, para poder ajudar, orientar, acompanhar. Então, uma das habilidades mais importantes que a gente pode ensinar aos nossos filhos é tomar boas decisões em situações de grande emoção. A gente pode, por exemplo, ensinar que eles façam uma pausa antes de agir, ou que pensem nas consequências, ou que considerem os sentimentos dos outros e façam julgamentos éticos e morais. Seria muito bom, né, se a gente conseguisse ensinar tudo isso para as nossas crianças. E aí a gente fica com aquela dúvida: e o que é que faz com que os nossos filhos escolham os seus atos com tanta sabedoria em alguns momentos, porque realmente existem momentos que os nossos filhos nos impressionam, né? E tão mal em outros. E tem outros momentos que parece que a gente não reconhece aquela criança. Meu Deus, por que ele está fazendo isso? Por que esse escândalo? Por que esse descontrole? E por aí vai. Então, para compreender, né, tudo isso, ele traz esse conceito, né, agora explicando, né, aí o desenvolvimento do cérebro, partindo do conceito do andar de baixo para cima. E aí ele traz essa imagem, ó, não sei se dá para ver bem, que foi a imagem que eu coloquei lá no grupo do Telegram, onde ele desenha, inclusive, né, como é que seria essa casa aí dentro do cérebrozinho das crianças. E ele continua assim: imagina que o seu cérebro é uma casa, com um andar de baixo e um andar de cima.
O andar de baixo vai incluir o tronco cerebral e a região límbica. Essas são ela está situada nas partes mais baixas do cérebro. Se a gente for olhar essa parte aqui, né, o tronco, né, que vem aqui no pescoço, e a região límbica, que está logo aqui atrás da nossa cabeça. Essas regiões, elas são mais primitivas e elas são responsáveis por funções básicas, como respirar, piscar, coisas que a gente nem percebe que está fazendo. Também são responsáveis por reações inatas e por impulsos, como lutar e fugir. E também são responsáveis pelas fortes emoções, como sentir a raiva e o medo. E ele traz o exemplo para a gente conseguir identificar, né, como é que essa região funciona. Vamos imaginar que a gente está numa arquibancada, no meio de um jogo lá, uma partida de futebol das crianças, e um dos meninos dá um chute e aquela bola vem na sua direção, né? Imediatamente ali você se protege, você pisca, né? A gente tem uma reação assim instintiva. Essa reação, ela vem da parte de baixo do nosso cérebro, do andar de baixo, tá? Deu para entender esse andar, né? Já o andar de cima, né? Ele já é completamente diferente. Ele é feito do córtex e das suas diversas partes, incluindo aqui, ó, a região pré-frontal, que vai ser responsável por uma perspectiva mais complexa do mundo. É onde aqui essa região central, essa região superior, ela vai ser responsável pelo pensar, imaginar, planejar. Então, enquanto o cérebro do andar de baixo ele é primitivo, o do andar de cima ele é sofisticado. Então, esse andar de cima ele vai controlar parte dos seus importantes pensamentos analíticos e mais complexos. E por causa dessa sofisticação, dessa complexidade toda, essa parte aqui de cima, esse andar de cima, vai permitir que a nossa criança tome decisões e se planeje com qualidade, controle as suas emoções e o seu corpo, tenha uma autocompreensão do que está acontecendo aqui fora, seja empático e consiga trazer valores e levar em consideração valores morais e éticos, tá? Então, quando o cérebro do andar de cima de uma criança ele está funcionando bem, ela consegue controlar suas próprias emoções, consegue pensar nas consequências, consegue refletir antes de agir e leva em consideração os sentimentos dos outros. Então, ele faz essa analogia à casa e eu acho fantástico, porque ele inclusive diz assim, gente, é como se ali no andar de baixo a gente tivesse aquelas funções básicas de uma casa, né, funções essenciais, e no andar de cima a gente tem aquelas funções mais elaboradas e tal, que a gente vai desenvolvendo. E é preciso que a gente construa uma escada que integre esses andares, né? Para que a criança ela possa, partindo das informações que ela recebe a partir do seu tronco e a partir da sua amígdala, levar, né, essas informações para o córtex, para o andar de cima, e tomar decisões mais acertadas, tá? Então, ele coloca assim, embora a gente deseje, né, construir essa escada para poder interligar aí os dois, é importante a gente levar em consideração dois motivos importantes. O primeiro é a fase do desenvolvimento que a criança se encontra. Então, enquanto o cérebro do andar de baixo ele já está bem desenvolvido no nascimento, o cérebro do andar de cima ele só vai estar totalmente maduro aos 20 e poucos anos. Rafa, como assim? Na verdade, gente, essa é uma das últimas regiões ali, uma das últimas partes a se desenvolver. Então, isso, por um lado, né, deixa a gente um pouquinho mais tranquilo, né, porque a nossa criança ainda está desenvolvendo essa região, mas a gente também não pode se ater somente, exclusivamente a isso, porque a criança ela já está desenvolvendo essa região e para ela desenvolver da melhor forma possível, essa região precisa ser estimulada, tá? Mas essa é uma informação muito básica, a gente precisa ter conhecimento disso, né? Para a gente também não criar expectativas absurdas, né? E muito elevadas em cima de um cérebro que ainda está desenvolvendo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. E um outro motivo é que
A parte específica do cérebro do andar de baixo, que é a amígdala, ela tem uma função muito importante, certo? Ela serve como um portão, tá? Que dependendo do quanto ela é ativada, ela vai fechar essa escada. Ela não vai conseguir fazer com que a criança acesse o andar de cima, né, mais evoluído, mais sofisticado. Então, é muito importante a gente perceber isso. A função principal da amígdala, gente, é processar e expressar emoções rapidamente, em especial raiva e medo, tá? Ela é meio que o cão de guarda do nosso cérebro. Então, se ela estiver muito alerta, ou se ela estiver muito em estado, né, ali de perigo, ela vai assumir completamente ou sequestrar, como ele traz aqui, o cérebro do andar de cima. E aí a gente não consegue pensar antes de agir. Ela vai fazer com que a gente funcione basicamente de forma instintiva. Eu vou lutar ou eu vou fugir, tá? Então, é muito importante a gente ter conhecimento disso, porque dependendo de como a gente estimula essa amígdala, dependendo do quanto a amígdala das nossas crianças ela é, né, ali estimulada, ela é desenvolvida, essa amígdala ela pode ficar ali funcionando como um alerta o tempo inteiro dentro da cabecinha da nossa criança e diante de qualquer situação, às vezes uma situação até mais simples, às vezes até algo imaginário, a nossa criança ela não consegue acessar a escada e ir até o racional, até o lógico, até o mais sofisticado, porque ela tem todo o seu cérebro ali sequestrado por essa amígdala que está muito latente, muito potente, né, dentro dessa estrutura. Então, gente, é muito importante a gente perceber que, assim, não somente o cérebro do andar de cima está em construção, mas mesmo a parte dele que funciona, né, vamos dizer assim, tem uma parte ali que mesmo antes dos 20 e poucos anos já está funcionando, a criança já começa mais ou menos a, né, mostrar sinais de que consegue flexibilizar, depende muito das experiências dela. Mas mesmo essas partes que funcionam, elas vão se tornar inacessíveis durante momentos de grande emoção ou de grande estresse. E isso, gente, vai explicar pra gente que isso não vai acontecer somente na criança pequenininha, crianças mais velhas também, tá? Ele até traz aqui o caso de uma criança de 7 anos, por exemplo, que era muito ativa e tal, mas que se recusava a aprender a andar de bicicleta, porque a amígdala dela produzia um medo tão paralisante que ela sequer conseguia experimentar, né, realizar essa atividade, já que ela achava que não ia ter êxito. Então ela sequer conseguia, ela parava, ela paralisava. E dependendo de como a gente vai, né, interceder, né, numa situação dessa, a gente pode estar potencializando, né, estimulando mais ainda essa amígdala e a criança se sente mais ainda incapaz, né, impossibilitada de acessar o seu andar de cima e agir com mais lógica, com mais, né, empatia, com mais assertividade, certo? Então, gente, uma coisa que é importante a gente saber é assim, que às vezes as crianças elas conseguem usar o cérebro do andar de cima e às vezes não. Saber dizer e ajustar as nossas expectativas pode nos ajudar a ver que os nossos filhos, eles estão frequentemente fazendo o melhor possível com o cérebro que eles têm. E é muito importante a gente ter isso em mente, tá? Porque senão a gente vai estar o tempo inteiro exigindo uma postura, exigindo um comportamento, exigindo, né, uma decisão, um planejamento de uma criança que ainda não existe, não possui maturidade, né? E nem aprendizado ainda para realizar isso, tá? Ele continua falando sobre algo muito importante da gente levar em consideração, que são os ataques de birra, né? Que é muito importante a gente pensar que, assim, durante muito tempo a gente acreditou que
Os ataques de birra aconteciam porque a criança queria conseguir algo. Às vezes a nossa atenção, às vezes um brinquedo, às vezes aquele pirulito ali na filinha do supermercado e por aí vai. Só que o autor, ele convida a gente a pensar que o ataque de birra, ele pode acontecer de duas formas, né? Ele pode acontecer com o cérebro do andar de baixo, como ele pode acontecer com o cérebro do andar de cima. E é muito importante a gente conseguir perceber essa diferença, porque a forma como a gente vai lidar com uma birra que acontece, né, com a criança que está usando o cérebro do andar de baixo vai ser uma, e a forma como a gente vai ali conduzir uma birra com a criança que está usando o cérebro do andar de cima vai ser outra. Como assim, Rafa? Vou tentar trazer os exemplos que ele trouxe, tá? Então, vamos lá. Um ataque de birra do andar de cima, ele ocorre quando a criança decide ter um chilique. Então, ela faz uma escolha consciente ao agir. Ela aperta os botões que aterrorizam você até ela conseguir o que quer. E as crianças, elas sabem como fazer isso. É impressionante. Então, apesar dos seus apelos dramáticos e aparentemente muito sinceros, ela poderia interromper imediatamente o ataque de birra se ela quiser. Na hora que você dá o que ela está querendo, ela para. Então, assim, quando ela faz isso de uma forma muito consciente, e a gente consegue perceber isso, que ela é capaz, gente, de controlar as emoções do corpo, de tomar uma decisão boa, e ela para, essa é uma birra do cérebro do andar de cima. Então, um pai que consegue reconhecer essa birra, ele não pode agir de qualquer forma, porque senão a criança vai conseguir aquilo que ela quer e a gente vai estar reforçando esse comportamento não tão adaptativo assim ao longo do tempo. Então, quando a gente percebe que a nossa criança está tendo uma birra do cérebro do andar de cima, a nossa reação precisa ser muito clara. Eu jamais vou poder negociar com essa criança. Um ataque de birra do andar de cima, gente, exige limites claros, limites bem definidos, e após, né, a contenção ali daquela emoção, uma discussão clara sobre o que é adequado e o que não é adequado. Então, é importante ir até o fim, gente, e não ceder. Porque se eu ceder e fizer o que a criança quer naquele momento, ela entende que é assim que ela vai conseguir o que ela quer. E ela vai cada vez mais utilizar essa estratégia, tá? Já quando é um ataque de birra do cérebro do andar de baixo, isso acontece de uma forma totalmente diferente. A criança, ela fica tão perturbada que ela não consegue mais usar o cérebro do andar de cima. Aí ele traz um exemplo. Vamos imaginar um filho pequeno da gente que ele sente tanta raiva quando você joga água na cabeça dele para lavar o cabelinho dele na hora do banho. E ele fica tão irado com isso que ele berra, ele atira brinquedo para fora da banheira, ele se agita loucamente, ele tenta acertar você, ele fica descontrolado. Eu já vivi essa experiência aqui em casa com as minhas crianças. Então, nesse caso, a parte inferior do cérebro dele, em especial a amígdala, lembra? Ela assume o controle e sequestra o resto do cérebro. Não tem como ele acessar mais nada, tá? Então, não tem como, nesse momento, a gente querer somente impor um limite. Para com isso. Não, não é assim que faz. Não, vem cá, vamos resolver isso de uma outra forma. Não tem como, a criança não vai nem te ouvir. Ela não vai conseguir te ouvir. Então, nesses casos, quando a nossa criança está nessa situação de total desintegração e tem esse ataque de birra com muita força, os pais eles precisam dar uma resposta diferente. Uma reação que é muito adequada, né, nessa situação é ser muito mais carinhosa e reconfortante. Como a gente falou lá no capítulo 2, na estratégia do conectar e redirecionar. Quando o ataque de birra ele vem dessa parte de baixo, é preciso agir com essa estratégia. Se eu já chego querendo impor limite, se eu já chego querendo que a minha criança tenha uma atitude diferente, ela não vai conseguir fazer isso. A gente só vai se estressar mais ainda e estressar mais ainda essa criança que não está conseguindo acessar esse cérebro do andar de cima, tá?
Então, e agora ele fecha da seguinte forma também. Depois que a criança conseguiu se acalmar, é preciso a gente voltar para essa situação e trazer a lógica, a razão e conduzir isso de uma forma diferente, explicando para a nossa criança, né? Ó, quando acontecer isso, né, o que é que a gente poderia estar fazendo diferente? Não é legal atirar isso na mamãe, não é legal você fazer isso porque você poderia se machucar, ia fazer um dodói, né? Ia ficar doendo, você poderia, né, precisar ir no médico. Então, assim, não é legal a gente ir por aí e falar, você não quer que a mamãe então molhe o cabelo? Então, de que outra forma a mamãe vai poder lavar seu cabelo? De que forma você gostaria que a mamãe lavasse o seu cabelo? E aí a gente vai encontrando um caminho onde eu não ativo tanto, né, essa raiva, esse medo, essa emoção tão forte e encontro, né, um lugar mais tranquilo, tanto para nossa criança quanto para a gente aí que está conduzindo tudo isso.